Harmoniagro Clube de Benefícios, a primeira associação de proteção veicular do Brasil a proteger máquinas e implementos agrícolas. A Harmoniagro protege seus tratores, colheitadeiras, colhedoras e implementos. Tem a cobertura contra acidentes no transporte, roubo, furto ou danos em função de eventos climáticos como raio, enchente, vendaval ou granizo. A Harmoniagro oferece cobertura para vidros de equipamentos agrícolas ou danos como curtos-circuitos, descargas elétricas ou oscilações de energia, além de guincho gratuito para até 800 quilômetros, além da instalação de rastreador sem mensalidade para todas as máquinas protegidas. Entre em contato pelo telefone 62 99905 1058 e saiba mais sobre as coberturas que a Harmoniagro pode te oferecer. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Oliveira, engenheiro agrônomo, mestrando em produção vegetal com ênfase em fertilidade do solo e sistemas de produção de grãos. Atualmente, o Gabriel é coordenador do Departamento Técnico e Extensão do GAPES. E o tema da nossa entrevista será: como ter altas produtividades com a correção do solo. Fala, Gabriel Oliveira, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Divino, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Prazer falar contigo também. E quando falo em altas produtividades, eu tenho certeza que um monte de gente já aumentou o volume do rádio, já aumentou o volume do som do carro, aumentou o volume da televisão aí para assistir no YouTube também. Todo mundo querendo entender como ter altas produtividades, né? Ainda mais no momento desse em que, o preço de venda tá lá embaixo, né, Gabriel? Com certeza, com certeza. Então, altas produtividades têm correlação total com correção do solo, né? O que a gente pode fazer aí para ser resiliente, principalmente em anos desafiadores como esse que vem por aí, né? Deixa eu já aproveitar e começar falando do workshop do GAPES, que acontece nos dias 4 e 5 de setembro, lá na UniRV. Cara, e você é uma das feras que vai estar lá palestrando, né? Com certeza. Se Deus quiser, estaremos lá abordando um pouco aí sobre a parte de correção de solo, junto com outros colegas aí. Temos muitas novidades para todos os participantes do evento aí. A gente espera que vai agregar muito conhecimento a todos que estarão junto conosco lá. Gabriel, vamos começar conceituando o que é correção do solo. Bacana, Divino. Então, a correção do solo é todo o trabalho que nós fazemos, né, focando no solo, obviamente, para melhorar o sistema para a nossa cultura, né, a ser instalado. Então, desde a parte de acidez, dos teores de nutrientes, que nós trabalhamos muito, né? Então tem toda a parte de correção dessa acidez, de alumínio tóxico, dos elementos tóxicos no solo, e a parte de a gente ajustar os níveis de nutrientes no solo, né? Também para fornecer o maior rendimento, a melhor condição ambiental ali para a nossa cultura, seja para soja, para milho, para algodão, enfim. Então a correção do solo, a gente corrige a parte química e biológica do solo também, né? A parte biológica tem sido muito falada, então a gente vai abordar um pouco disso também na nossa apresentação lá. Gabriel, para o pessoal que não tem muita familiaridade com a agricultura, o solo do Cerrado, ele é um solo ácido, é um solo, em termos nutricionais, ele é pobre, né? Exatamente, são solos antigos, né? Então a gente fala que com alto grau de intemperismo. Então, por isso que essa parte de correção da parte química, a parte biológica do solo é extremamente importante para a gente ter sistemas de cultivo resilientes e com altos tetos produtivos, que é o que a gente busca hoje, né? Antigamente, ninguém queria terra aqui no Cerrado, né? O pessoal dava isso. Não, leva, fica para você. Isso é problema para mim. Exatamente. Aquele cerradinho ralo, né? Então, deixa é solo ruim. E a agricultura chegou para mudar essa realidade.
Muitas pessoas, Gabriel, acham que a agricultura ela acaba com o solo, ela destrói a natureza. É o contrário, não é? Exatamente. O solo é o maior bem do produtor rural, né? Então é o bem que ele mais preserva, que ele mais trabalha, porque é da onde sai o sustento dele, né? Da onde a gente coloca semente, todos os investimentos que a gente faz começa pelo solo. Então ele é super importante para o nosso ambiente, para o nosso sistema. A correção do solo, ela entra dentro da parte química, da parte física e da parte biológica, é isso? Exatamente. A gente divide a parte de correção nessas 3 grandes áreas, né? Vamos falar assim. Então, toda a parte física abrange toda a parte de estrutura de solo, né? De tráfego de máquinas, da parte de estrutura de solo mesmo, compactação, resistência à penetração, percolação de raízes e tudo mais. Já a parte química, onde a gente vai olhar para a parte dos nutrientes, de acidez, onde a gente vai trabalhar toda essa relação aí dos nutrientes. E a parte biológica é tudo dos micro-organismos, dos pequenos seres vivos, né, que a gente fala, que estão presentes no solo ali, que a gente trabalha tudo isso também através de diversidade de raízes e outras atividades que a gente pode fazer aí para estar gerando um sistema equilibrado, né? O nosso objetivo é ter um sistema equilibrado, um solo equilibrado, com baixa compactação, baixa resistência para o crescimento das raízes, adequado nutricionalmente, né? Com os teores de nutrientes adequados e com a parte biológica também adequada. Você falou em doses adequadas. Eu gostaria que você falasse por que é importante fazer essa correção do solo nas doses adequadas. Não é um negócio que pode fazer de qualquer jeito. Exatamente. A correção do solo ela precisa de estratégia, né? Seja da parte física, da parte química e biológica, tem estratégias que nós devemos utilizar para ter a maior eficiência desses insumos, principalmente eficiência quando eu falo econômica também, né? Não só de produtividade, mas tem que ser um negócio que seja economicamente viável para nós, né? Então, você tomar a escolha por doses adequadas, a frequência adequada de você estar manejando esses fatores é super importante para você conseguir estruturando isso e cada vez mais melhorando, deixando o seu sistema mais resiliente aí a intempéries. Quer dizer, a gente não pode colocar menos do que aquele solo necessita, mas também não adianta colocar mais, que seria desperdício, é isso? Exatamente. Então, tem as doses certas para cada sistema de produção, para cada época de aplicação e tudo mais. Então, nem de menos para não faltar e nem de mais para não ficar muito caro, né? Temos que achar o ponto economicamente viável ali, que é o que a gente sempre fala. Gabriel, a gente tem tocado muito no assunto aqui no programa, mas eu acho que vale sempre a pena a gente ressaltar muitas áreas de abertura estão sendo aproveitadas agora na agricultura, né? Áreas que estavam lá degradadas, que não tinha nada, ou então áreas que estavam com gadinho lá, aquele gadinho mirrado, pouca coisa. E essas áreas se tornaram tão valorizadas que o pessoal está pegando tudo, né? Tinha área de areia ali que há 5 anos atrás ninguém falava que ia plantar qualquer coisa ali. O pessoal fala, não, aquilo lá essa é areia, não serve para nada, deixa um gadinho lá. E que hoje não, estão sendo transformadas. Eu gostaria que você falasse um pouco qual é a diferença entre a correção do solo nessas áreas de abertura e das áreas que já estão consolidadas com a agricultura já há um bom tempo. Bacana, esse é um tema que está muito em pauta hoje, né? Principalmente aqui no Cerrado, com essas áreas de expansão em áreas de pastagem geralmente degradadas, né? Então são os solos que estão manejados mal, tanto física, química e biologicamente. Então é super importante nós começarmos o estabelecimento do sistema da melhor maneira, porque vai ser a única oportunidade que nós temos de mexer mecanicamente nesse solo, né, para trabalhar toda a parte química e também a parte física e também toda a parte química, onde a gente consegue fazer incorporação de corretivos. Então, nós temos que estabelecer nosso sistema da melhor maneira. Então, nós temos que utilizar as estratégias para a gente conseguir melhorar esse sistema para o resto do tempo, né? A gente não quer mais mexer nesse solo mecanicamente.
Então nós temos que aproveitar essa única oportunidade que nós temos para trabalhar isso da melhor maneira e conseguir fazer o tão falado perfil de solo, né? Hoje é muito falado a parte de perfil de solo, de construção química do solo em profundidade, então nós temos que aproveitar essa oportunidade da conversão, de como vamos estabelecer nosso sistema para fazer isso da melhor maneira e lá na frente a gente só manter isso. É muito comum hoje a pessoa arrendar a terra. Então ele chega, olha aquela negócio lá, que é uma pastagem, aquela pastagemzinha fraquinha, né? Que tá morrendo lá, cheio de buraco ali. E ele vai ter que fazer todo um trabalho, né? Aí ele olha, quem já é do ramo, ele consegue olhar e visualizar o que é que vai acontecer. Quem não é, olha e fala, meu Deus do céu, olha que loucura que esse cara vai fazer. Qual é o primeiro passo? Ele foi lá, arrendou aquela terra, ele vai começar a mexer. Qual é a primeira coisa que tem que ser feito? Exatamente. Para a área arrendada, ainda a gente tem um outro entrave, né, que é o tempo de arrendamento. Então, a pergunta que o produtor sempre nos faz para nós é, poxa, eu vou arrendar essa área por 5, 10 anos, enfim, como que eu posso adotar a melhor estratégia, né, tendo em vista esse prazo do arrendamento aí? Então, a gente sempre conversa com os produtores, vamos começar pela análise de solo, né? A análise de solo é onde vai nos nortear, o que a gente pode fazer, aonde que a gente vai priorizar nosso investimento. Então, uma análise de solo bem feita, né, para a gente tomar as melhores decisões ali, é o começo de tudo. Baseado nisso, nós montamos a estratégia de acordo com esses cenários. O nosso arrendamento é de 5 anos, então a gente tem uma estratégia para o arrendamento de 5 anos. Nosso arrendamento é de 10 anos, então, poxa, nós conseguimos investir mais porque o tempo que nós vamos ficar na área é maior, né? Então, para específico de áreas arrendadas, a gente tem esses cenários. Mas o importante é a gente começar com a análise de solo bem feita para a gente diagnosticar o nosso sistema da melhor maneira e tomar as melhores decisões. Se eu for fazer um comparativo, poderia dizer que a análise do solo é como aquele exame de sangue que o médico te pede. Vai lá, faz exame de sangue, de urina, de fezes, faz exame de tudo, deixa eu ver como é que tá seu corpo aí por dentro. É mais ou menos Exatamente. Isso? Exatamente, é basicamente isso, né? É bem semelhante. E ela, assim como nós fazemos o famoso check-up anual, a análise de solo nós temos que fazer também. Não, às vezes, não todo ano, mas pelo menos a cada 2 anos ali é super importante a gente fazer. É semelhante à nossa saúde, temos que tratar o solo como se fosse a nossa saúde. Tá, então, falando dessas estratégias, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é uma análise do solo. Feita a análise, qual é o próximo passo? Certo, a partir do momento que a gente realizou a análise da melhor forma, né, a amostragem da melhor forma, com os melhores critérios, laboratório de confiança é super importante para nós também, né, o laboratório da região de confiança. A partir do momento que nós temos em mãos essa análise, aí nós vamos definir qual que é o fator que mais está limitando o nosso sistema de produção hoje. Então vamos ver acidez, questão dos teores de nutrientes, né? O que a gente pode fazer para estar melhorando isso. Principalmente no caso de áreas já degradadas, né? Áreas de conversão, áreas de abertura que a gente fala, a parte de acidez é um ponto super importante. Então precisamos trabalhar muito a parte de alumínio tóxico, né? Que a gente fala, o elemento tóxico no perfil do solo. Então principalmente temos que olhar primeiro para acidez, tanto para a área de abertura e também para as áreas já consolidadas, que eventualmente recebem calcário numa frequência maior de tempo e a acidez acaba voltando um pouco mais. Então, a acidez é onde vai começar a nos nortear tudo. O nosso solo está com a correção da acidez adequada, ok? Vamos começar a corrigir os teores dos nutrientes separados. Não tá, então vamos investir na acidez, vamos investir no calcário, vamos condicionar o perfil do solo através de um gesso, que seja, né? Então, é aí que vai começar a nos nortear. Vamos pelos principais fatores que impactam nós. A acidez, com certeza, é um dos grandes limitantes aí. Aí, paralelo a isso, a gente vai trabalhando os teores de nutrientes também. Qual que é a diferença do calcário e do gesso? Por que colocar calcário e por que colocar gesso? Fantástica pergunta. Essa é uma pergunta que muita gente ainda tem dúvida, né? Então, o calcário ele é para trabalhar justamente o pH. Só que o ponto do calcário é que a solubilidade dele é muito baixa, né? Então, o calcário a gente fala que não desce no perfil do solo, né? A gente tem estratégias para aumentar a eficiência disso com o calcário, mas a solubilidade dele é muito baixa, então ele se concentra nas camadas mais superficiais. Então ele vai trabalhar a acidez do solo, ele corrige a acidez do solo ali nas camadas superficiais. Já o gesso, o grande ponto do gesso é que a solubilidade dele é muito alta. O gesso ele não trabalha a acidez do solo,
Mas a solubilidade dele sendo muito alta, ele consegue colocar enxofre, cálcio em subsuperfície. Então a gente fala que ele condiciona o perfil do solo em subsuperfície, em profundidade, 40, 60 centímetros de profundidade. E aí também, um outro ponto super importante do gesso é que o enxofre que ele vai fornecer ali, ele se liga com alumínio tóxico. Por isso que a gente fala que ele condiciona o perfil do solo. Ele cria condições para a raiz da soja, do milho, do algodão, das culturas, desenvolver melhor o perfil do solo. Então ela vai ter acesso a mais nutrientes, mais água e tudo mais. Então é condicionamento do perfil do solo. A gente trabalha calcário focando na superfície, nas camadas mais superficiais, a acidez ali a gente condiciona melhor, e o gesso para a gente fazer o perfil do solo também é super importante. Então essa é basicamente a diferença entre os dois. Deixa eu aproveitar que você está dando essa aulinha pra gente aqui, né? E eu tô aqui de aluno, né? Tô sentado aqui anotando tudo, tentando aprender, lógico. A gente tem que aprender com quem sabe, né? Com quem sabe ensinar. Quando o produtor rural vai comprar calcário, tem um tal de calcário calcítico, calcário dolomítico. Qual que é a diferença desses calcários aí? E qual que é a importância da granulometria? Exatamente, esse é um outro ponto também que é muito discutido, né? Quando que eu uso calcário calcítico, quando que eu uso calcário dolomítico? Bom, basicamente, essas nomenclaturas é de acordo com o teor de magnésio que tem no calcário, dióxido de magnésio, para ser mais exato, dióxido de magnésio que tem no calcário, carbonato de magnésio ali e tudo mais. Então, quanto maior o teor de magnésio, é o calcário considerado dolomítico, né? O calcário dolomítico. E se ele tiver menos, é o calcário calcítico. Então, que aí vai fornecer mais ou menos magnésio. Então, quando que eu uso calcário calcítico? Geralmente, quando o teor de cálcio está um pouco menor. Então, eu coloco um calcário que tem um teor maior de cálcio. Quando que eu uso calcário dolomítico? Quando o teor de magnésio está um pouco menor, então eu coloco o calcário que tem o maior teor de óxido de carbonato de magnésio, de dióxido de magnésio. Então é basicamente por essa relação aí. Mas nós temos visto que a utilização de calcários dolomíticos é super importante para o sistema e é o que tem entregado mais em resposta para nós em produtividade. E aí a questão da granulometria? E a granulometria é super importante também porque ela vai interferir no tempo de reação do calcário, né? Quando a gente vai comprar o calcário, tem aquele PRNT. O que é o PRNT? Ele leva em consideração a reatividade do calcário e a granulometria. A reatividade está ligada com o óxido de cálcio e magnésio que tem no calcário, e a granulometria são a análise da peneira, né? Então, quanto mais fino o calcário, ele tende a reagir mais rápido no solo. Então, quanto maior o PRNT, mais rápido ele vai reagir. Seria um calcário da melhor qualidade. Bom, mas tem gente que já tem área que está consolidada, já planta há muito tempo, já faz correção há muito tempo. Qual que é a estratégia a ser utilizada para a correção do solo nessas áreas já consolidadas? Exatamente. Para áreas consolidadas, tem algumas estratégias que nós estamos pesquisando aí, que nós estamos estudando. E a frequência de aplicação para áreas consolidadas ela é muito importante, as frequências e as doses adequadas. Então, nós precisamos montar um programa de correção dessas áreas com a frequência, às vezes, um pouco maior, porque você já tem um sistema, muitas vezes, intensivo ali que está extraindo, né, muitos nutrientes do sistema, então a acidez ela tende a voltar num tempo maior, então a frequência e as doses adequadas auxiliando também, junto também com raiz. A gente colocar a raiz no sistema, que aí entre as plantas de cobertura que a gente vai estar abordando um pouco na nossa apresentação também, é super importante. Então, para a gente conseguir não deixar esse calcário, esses nutrientes ali na superfície do solo, a gente coloca raiz para ela conseguir levar isso um pouco mais para baixo. Então, para áreas já consolidadas, a gente trabalha muito com frequência de aplicação, as doses adequadas e raiz, colocando raiz no sistema, seja através de mix, de plantas de cobertura e tudo mais. Gabriel, então é muito importante a escolha do insumo correto, né, quando for fazer essa correção do solo aí, né? Exatamente, como a gente já comentou das diferenças do calcário, né? Então a escolha do calcário correta, seja ele calcítico ou dolomítico, né? Como eu comentei, nós temos visto que o calcário dolomítico com maiores teores de magnésio, né, de dióxido de magnésio, tem entregado melhores produtividades, porque a gente tem visto que o magnésio é um elemento, um nutriente que está nos limitando
em produtividade. Então, você tomar a decisão da escolha correta do calcário, o gesso também, né? A utilização, muitos produtores nos perguntam, eu utilizo gesso ou um fertilizante que já tem enxofre na sua formulação? Qual que é a diferença? Qual que eu posso escolher para estar conseguindo suprir, seja o fornecimento de enxofre, de cálcio para o meu sistema? Então, a escolha correta na melhor estratégia é super importante para você estar conseguindo melhorar o seu sistema de produção, né? Às vezes, não só você utilizar, você fazer a rotação, intercalar esses insumos é super importante também, você não usar o mesmo todo ano, né? Sempre. É super importante a gente estar atento a isso também. Então tem que fazer a manutenção depois que fez essa correção aí, tanto em área de abertura quanto em área consolidada. Tem que fazer, tanto em área de abertura, na instalação, depois nós temos que manter esse sistema, tanto área consolidada, né? A gente precisa, na área consolidada, cada vez mais aumentar o nosso teto produtivo, que é isso que a gente quer, né? A gente quer produzir bem. Então, nós precisamos atentar essa parte da correção e precisa ter essa manutenção aí. A gente fala de manutenção de nutrientes, né? Mas existe Obrigado, Divino, um abraço. A gente precisa fazer. Então, esse é um ponto bem importante. Gabriel, já aproveita e convida a turma aí para assistir sua palestra lá no workshop aí. Não, queria deixar então aqui o convite para estar junto com a gente no nosso 13º workshop do GAPS, no dia 4 e 5 de setembro, aqui no Centro de Convenções da UNRV, em Rio Verde. Nós vamos estar abordando sobre essa parte de correção de solos, tanto em áreas de abertura, né, quanto em áreas consolidadas, e o que as plantas de cobertura podem nos ajudar nisso aí. Então, vamos ter palestras de vários outros colegas aí, muito bacana, muita novidade boa da parte de doenças, manejo de plantas daninhas, pragas, parte de clima, de mercado, vamos abordar também. Eu vou falar da parte de fertilidade, né, do solo, focando no solo, mas a gente vai ter também a parte de fisiologia e nutrição com o Rafael Nunes, condicionadores de solo, junto com o Gabriel Bresciani, nosso pesquisador. O Túlio Gonçalo também vai estar dando uma visão geral das safras, como foi. Então, assim, tem muita coisa boa, muito tema atual e relevante para a gente estar compartilhando aí com todos os espectadores, aí, os participantes do nosso evento. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.